Então, dando continuidade ao estudo da nossa revista, Religiões e Religiosidade, até agora nós estudamos a respeito de diversas religiões, mas ainda falta falar a respeito de um tema, né, de uma corrente também de pensamento, que é a respeito do ateísmo, né. O que nós vamos ver hoje, então, são alguns conceitos, algumas linhas de pensamento que abordam a respeito daqueles que não creem em Deus. Então, a palavra ateísmo, né, vem o A, se você cortar essa palavra, tem a ideia de uma negação, né, e theos, né, de Deus. Então, um ateu ou um ateus, né, é aquele que nega a existência de Deus. Então, convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 14, verso 1. É um salmo bastante usado, né, quando se refere àqueles que não creem na existência de Deus ou que negam, né, a existência de Deus. Salmo 14, verso 1. Vamos ler todos juntos, uma só voz? Leiamos. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude, né, no estudo dessa lição e da palavra de Deus nessa manhã. Santo Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe no estudo desse tema, que o Senhor nos ajude, a Deus, a compreender por meio no estudo da sua palavra, e que o Senhor nos ajude, a Deus, a entender quem o Senhor é e de que forma temos que viver nesse mundo, Deus, um mundo cheio de dúvidas, um mundo, ó Deus, que cada vez mais se afasta do Senhor, e que ao mesmo tempo, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender que o reino do Senhor está avançando dia após dia, e queremos, ó Deus, fazer parte desse momento, Deus, onde pregamos a sua palavra e vemos pessoas, Deus, mudando as suas ideias, seus conceitos, no sentido verdadeiro a respeito da sua palavra, Deus. Que o Senhor nos ajude. Essa manhã nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, no estudo da lição de hoje, né, nós vamos saber a respeito dos conceitos, né, e por que o ateísmo surge, e as ideias, né, aqueles que seguem essa linha, né, de não crer que existe um Deus ou mais deuses, né, e também ver o que a Bíblia, né, diz a respeito desse tema, como nós já lemos nesse versículo aqui do Salmo 14, né. Isso não é nada novo, não são coisas novas que nós vamos falar, mas sim, conforme passa o tempo, algumas ideias vêm surgindo e o ateísmo vem se camuflando, digamos assim, em algumas ideologias, em algumas ideias e conceitos. Também o objetivo é de nós percebermos, né, como os ateus estão longe de Deus, porque quando nós falamos sobre esse tema, nós não temos o objetivo de combater, né, as pessoas em si, mas estar prontos para dizer a respeito da nossa fé e ao mesmo tempo com o sentido de pregar o Evangelho com o intuito de alcançar essas pessoas também, né, e não esquecer, né, de orarmos por aqueles que não acreditam ou que têm dificuldade em entender o Deus da Bíblia, já que somos cristãos, né, estudamos sobre o cristianismo, né, também, e também de evangelizar. Sempre nós vamos conhecer pessoas, seja colegas de trabalho, na faculdade, na própria família, né, pessoas que não creem ou creem mais ou menos, né, nas coisas que dizem a respeito de Deus. Então, esse é o nosso objetivo do estudo dessa lição. Para começar, essa imagem aí, tem duas pessoas ali, uma moça
e uma pessoa muito conhecida no meio entre os ateus, né? Ele foi muito conhecido, ficou muito conhecido por um livro que ele escreveu, não sei se os irmãos já ouviram falar, né? Eu não li o livro, mas eu vi alguma resenha sobre o livro, que é sobre Deus, o título, né? Deus, um delírio. Ele é um ateu que prega algumas ideias no campo da biologia, etc. E ficou muito conhecido esse livro aí. E na época aí desse banner que foi colocado num ônibus lá em Londres, que foi em celebração, né, dos 50 anos na época ou 50 anos não, do bicentenário, 200 anos da celebração de Charles Darwin, né, que ficou muito conhecido sobre o evolucionismo, né, que fala sobre a evolução em si, que as coisas não foram criadas, mas por meio de uma evolução de milhões e milhões de anos, como já aprendemos na escola principalmente, né. E ali é o Richard Dawkins, então, aquele homem ali, e ele escreveu esse livro, né, Deus, um delírio. E ali no slogan, né, do tema que colocaram no banner, provavelmente Deus não existe. Agora pare de se preocupar e curta a vida. Isso teve uma polêmica na época, né? Daí alguns cristãos fizeram outras frases como resposta. E isso foi em Londres, depois em Barcelona, eles acabaram tirando por causa das brigas, né? Que sempre vai ter. Mas depois, mais à frente, né? Um outro escritor, o Alistair McGrath, ele escreveu a respeito uma resposta, né, a esse livro que fala sobre o delírio de Dawkins, né, que o livro era Deus, um delírio, daí ele respondeu o delírio de Dawkins. Então a gente percebe que existe isso foi cada vez mais entrando, né? A gente vai perceber aqui ao estudar como o ateísmo foi crescendo e acabou entrando nas universidades, né? Na academia principalmente. Então eu já convivi com professores que se declaram né? E sempre com o objetivo de provocar, né? Os alunos. Porque o professor, geralmente, ele tem essa ideia de provocar, né? De que as pessoas argumentem, né? Comentem. E você percebe, né, que sempre vai ter isso na academia. Academia que eu digo na universidade, na escola, né? Então, isso é muito comum. E nós temos que estar, então, assim, pensando a respeito do que é a nossa fé, se realmente nós praticamos aquilo que nós cremos, para que aqueles que têm filhos pequenos e um dia vão crescer e vão estar em contato com essas pessoas e principalmente ensiná-los, né, a compreender que eles estão nesse meio e isso sempre vai acontecer, né, isso vai ocorrer sempre. Deixa eu passar aqui. Então, se os irmãos conseguem ler, ali tá bom. Alguns anos, um filósofo europeu estava dando palestras na USP e foi feita uma pergunta para ele, né? E perguntaram para ele: por que o senhor afirmou que a questão mais importante da vida é saber se Deus existe ou não? Daí ele responde, né? A questão mais importante da vida é saber se Deus existe ou não, porque se Ele existe, nós não podemos viver de qualquer jeito, né? De certa forma honesto, né? Essa pessoa foi, porque ele conhecia a respeito alguma coisa a respeito da Escritura Sagrada, né? E ele responde isso: se Deus existe, é importante nós conhecermos isso, porque se realmente Ele existe, nós não podemos viver de qualquer jeito, porque lá na Bíblia, no livro sagrado, nós temos algumas regras, e essa regra foi dada pelo Criador. Ele criou todas as coisas da forma que Ele desejou, colocou algumas regras, né, por assim dizer,
e nós temos que seguir essas regras. Obviamente, né, bastante simplório nós falarmos a respeito disso, que Deus criou só regras para seguir. É muito mais amplo que isso. Existe um plano de salvação, existe um Deus amoroso, mas que também é justo, né? Mas é algo interessante, né? Então, a nossa preocupação aqui em estudar sobre o ateísmo, escrever sobre o ateísmo, deve se voltar para as questões que temos vivido nos dias de hoje, porque cada ano que passa, novas ideias vêm surgindo, não ideias tão novas, mas, como eu disse aqui, camufladas, né? Com um desenho aparentemente mais chamativo, né? Um apelo mais chamativo. Existem livros, né, reportagens, e uma das reportagens foi feita na Veja, né, há um tempinho já, acho que 2007, em que o tema aí da revista é a fé no terceiro milênio. E lá no cantinho está dizendo, foi feita uma pesquisa, o que os brasileiros pensam dos ateus. Foi feita uma pesquisa. No caso do Brasil, conhecido como Brasil com bastante católicos e evangélicos, né, foi feita uma das perguntas se eles votariam no presidente, né, que fosse ateu. E a grande maioria votou que não, né? Mas isso não é uma realidade na Europa. É muito comum na Europa você conhecer pessoas que não têm nenhuma religião, são diferentes em relação a Deus. Tanto é que esse ônibus que nós vemos ali na figura, né, na foto, eles colocaram lá e passeavam nas ruas, Barcelona também depois. Então é muito comum pessoas que não têm nenhuma religião, ou se declaram ateus, ou não têm religião nenhuma, então são indiferentes com as pessoas que creem ou não, ou simplesmente abandonaram a fé. No caso dos cristãos, né, na fé em Deus. E existe vou passar mais um slide aqui, uma definição, né, mais geral sobre o ateísmo, é que é toda postura teórica, ou seja, doutrinária, né, ensino, né, de ensino, ou de vida, de forma prática agora, que negue a existência de Deus. Então, o Ricardo Barbosa, né, que é um pastor e tem um artigo no site Monergismo, para quem quiser ler depois, ele fala que o novo ateísmo não precisa negar a fé, mas apenas cria substitutos para ela, né? E ele ainda diz que o novo ateu não é mais aquele que não crê, mas aquele que não encontra relevância para Deus em sua rotina. Então, mantém o crente na igreja, mas longe do seu Senhor. Perceba, ele está falando aqui, se referindo aos crentes, né, que falam que creem em Deus, falam que creem na Trindade, já que cremos no único Deus, né, que subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas que está longe de Deus, está longe do seu Senhor. E isso é uma realidade, né? Se você vê, né, nas pesquisas, que a maioria é católico ou evangélico, que diz que crê em Deus, mas no seu dia a dia estão longe de Deus. Então esse é o novo ateísmo que ele defende. São pessoas que dizem que creem em Deus, que estão na igreja, crentes, né, mas ao mesmo tempo estão longe de Deus, ou seja, é um ateísmo de forma prática, né. O relevante, então, ele fala, não é somente a crença em Deus, já que a Bíblia afirma que até os demônios creem e tremem. Então, imagina, né, os demônios creem em Deus e têm medo de Deus, porque sabem quem Deus é, Ele é o Todo-Poderoso, e sabem também o destino final deles, né, que é o fogo eterno. Então, o relevante não é somente a crença em Deus, já que os demônios creem, isso nos diferencia, então, aqueles que dizem que creem em Deus, mas não vivem de forma prática naquilo que ouvem e estudam a palavra de Deus. Então, o ensinamento teológico
ele não nos foi dado para que apenas nós conhecêssemos e ficássemos sabendo das coisas a respeito de Deus, mas nos foi dado para que nós pudéssemos ser santos, como Deus é santo. Então, alguém pode abrir em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Ou melhor, verso 3 a 4. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 4. Cada irmão aí pode ler um versículo. Esses dois versículos, um lê um versículo, outro lê outro versículo. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Então, por meio da Escritura Sagrada, do conhecimento de Deus, não foi, como nós lemos nesses dois versículos, não foi com o propósito apenas de conhecer, saber quem Deus é, o que Ele fez, mas diz aí que existem coisas preciosas, poderosas, que nos fazem coparticipantes das coisas de Deus. Então, o que deveria diferenciar aqueles que são ateus e não ateus, ou que acreditam em Deus, deveria ser aqueles que creem e professam essa fé e sabem que são coparticipantes dessas coisas de Deus, e aqueles que não creem. Mas o que ocorre, como nós lemos aqui, é que existe o ateísmo teórico, e que as pessoas defendem, às vezes com unhas e dentes, que Deus não existe. Existem aqueles ateus, entre aspas, crentes, que creem em Deus, mas não vivem de forma prática, ou seja, não experimentaram essa preciosidade de serem co-participantes das coisas relacionadas a Deus, como nós lemos aí em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 4. Ainda a respeito do que é ateísmo, aí nós temos uma frase, né, de um físico matemático, também teólogo e filósofo, né, que era muito comum na época, que é o Blaise Pascal, onde surgiu a unidade padrão, né, internacional de pressão, Pascal, megapascal, né, que nós vemos. Ele diz o seguinte: se por vezes é difícil provar que Deus existe, é sempre impossível provar que Ele não existe. Ou seja, na balança fica mais difícil provar que Ele não existe, né? No sentido assim, sempre a gente vai ganhar. Aqueles que creem que Deus existe, sempre vai ganhar na balança daqueles que creem que Deus não existe. É lógico que ele usa algumas técnicas, né, do raciocínio lógico para a sua época, que não é tão utilizado nos dias de hoje. Tanto é que, como eu disse, ele era físico, matemático, teólogo, filósofo, né, então, que não é muito praticado hoje em dia. E ele defende essa ideia, e é um cientista, né, que cria em Deus. Nasceu em 1623, morreu em 1662. Bom, alguma pergunta, alguma colocação, meus irmãos, até aqui? Tranquilo? Então, nós vimos o que é o ateísmo, e existe agora alguns tipos de ateísmo. Existe o ateísmo prático, que tem a ver muito com as atitudes, né, que nós comentamos aqui. Então, o ateu vive como se Deus não existisse. Na verdade, ele nem pensa em Deus. Talvez ele tenha algum tipo de... teve na infância, na adolescência, até tem dúvidas a respeito de que Deus existe ou não, mas na prática ele vive como se Deus não existisse. Então, alguns conceitos da Bíblia, para ele não faz sentido nenhum. Ele vive como um pagador de impostos honestos, entre aspas, né? Que tem até uma certa moral, entre aspas, aceitável na sociedade. Ele não mata ninguém, não fuma, né? Geralmente não rouba, não está envolvido não se embriaga, né? Como diz, toma
as suas coisas, faz suas coisas, ou não faz mal a ninguém. É aquele tipo de ateu do tipo que é uma pessoa até, vamos dizer assim, adorável, né? Uma pessoa legal. É o ateu prático que também não fica o tempo todo criticando os cristãos, né? Faz uma piada ou outra, é um tipo de ateu prático. Outro é o teórico negativo, né? Ele busca elaborar uma teoria sobre o homem e o universo, né? Por exemplo, o evolucionismo. Ele não fica falando sobre Deus ou negando a existência de Deus, mas ele deixa Deus de lado e passa a formar teorias sobre como o homem surgiu e como o universo surgiu. Esse é o chamado teórico negativo. Outro tipo de ateísmo é o teórico positivo. Esse sim, ele nega explicitamente a existência de Deus, que é o caso de uma linha chamada de materialismo, que são os, dentro do campo da filosofia, materialista, ou seja, não tem nada de metafísica, alma, nada disso aí, tudo é material, né? Tudo envolve de ações humanas. E nós vamos conhecer alguns desses hoje. Então existem esses três tipos basicamente de ateu, né? O prático, o teórico negativo, o teórico positivo. Esses dois últimos, né, são mais o campo da academia, da universidade, de livros, de escritores, de artigos que falam a respeito desse tema, né? Uns deixam Deus de lado, não tem o objetivo de criticar a religião de ninguém, que é o teórico negativo, como eu disse, e o teórico positivo, não, esse não, ele publica, faz textão, né, falando a respeito de Deus, que é o caso lá que a gente comentou do Richard Dawkins, que escreveu um livro, né, Deus, um delírio, né, que é um ateu, no caso, aí, positivo. Um outro tema aqui dentro do ateísmo é sobre o ateísmo moderno, que está relacionado desde o século XIX para cá. Então, de forma militante, né, mais explícito, né, esses temas foram surgindo, e esse ateísmo, então, ele se tornou dessa forma mais abrangente, né, você lia mais, tem livros, né, a respeito desse tema a partir do século XIX. E os grandes filósofos, né, dessa época acabaram, então, repugnando mesmo a existência de Deus de forma clara, assim, sem rodeios, né, falando a respeito de Deus, e vamos comentar mais do homem no centro das coisas, que é o chamado antropocentrismo, né? E isso passou a influenciar fortemente o mundo a partir do século XIX. Se você olhar para trás, existem muitos religiosos. Quando nós lemos, por exemplo, lá a frase de Blaise Pascal, ele era cientista e ao mesmo tempo era um teólogo, um filósofo que estudava a respeito das coisas e abraçava a ideia de Deus, né? E a partir do século XIX começou a ter essas influências. Então o homem começou a se tornar o centro das coisas. Então é devido às ações humanas que as coisas acontecem. Deus é deixado de lado, já que ele não existe, né? E o que eles entendem, então, que existe sempre uma explicação racional e lógica. E quando não existe uma explicação racional e lógica a respeito de Deus, logo o homem passa a ser o centro, já que ele pensa, ele observa as ações humanas, como é o comportamento do homem, ele analisa, ele começa a perceber que o homem faz uma ação, existe uma reação e etc. Então ele começa a empregar essas ideias, né? E assim surgem alguns nomes, então, dentro desse lado. Então aí, como eu acabei lendo já, né, a partir de meados do século XIX, o ateísmo se tornou mais explícito e militante. Os grandes filósofos estudiosos da área de humanidades repugnaram a existência de Deus, como se ele só existisse porque o homem afirma que sim. Então, eles entendiam isso. O homem passou a dizer que Deus existe,
Então isso se tornou uma ideia coletiva e as pessoas começaram a ver dessa forma. E a partir do século XIX, esses filósofos estão dizendo, não, mas tem uma coisa errada, só porque o homem disse que Deus existe, então isso é uma verdade? Então passaram a empregar essas ideias. E agora, nós vamos ver rapidamente aqui, né, cada nome desses filósofos aí, os expoentes do ateísmo. Então aí, esse primeiro é o Ludwig Feuerbach, também conhecido, o Karl Marx, né, mais conhecido como Marx, que é muito conhecido também, Nietzsche, né, o Freud e o Sartre, né, Jean Paul Sartre. Então, esses tem outros nomes, né, mas os principais que defendem algumas ideias e que muitas pessoas se denominam, então, tem essa ideologia, se chamam, né, por exemplo, nihilista, que é de Nietzsche, né, marxista, que é de Marx, etc. Então, o primeiro, que é o Feuerbach, é do século XIX, então ele começou a falar e propor algumas ideias, e Marx pegou essas ideias também para defender as suas teorias. No século XIX, então, em 1804, né, que foi o ano do seu nascimento, ele escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. Olha só que bonito, né? A Essência do Cristianismo. Então, você olha para um livro desse, você vai achar que é um livro que fala sobre o cristianismo num sentido bíblico, né? Estudando, mas você vai perceber que não é esse o propósito dele. Então, o que ele prega? Ele inverte a relação Deus-homem. Então, a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem, que nós cremos nisso. Ele passou a dizer que não, foi o homem que projetou suas melhores qualidades sobre essa tela do conceito de Deus. Então, resumindo, na ideia dele, Deus ele é imaginário, Deus não existe. O homem que projetou, então as pessoas projetam em Deus, então elas medem suas vidas e projeta tudo aquilo que é de qualidade em Deus, né? Então Deus, na verdade, é uma projeção da necessidade humana. Então o homem ele começa a projetar essas coisas que ele sabe por exemplo, as qualidades que ele tem em Deus. Então Deus é imaginário, o homem que criou essa ideia, e isso foi passando de geração em geração. E isso que é uma das ideias que ele prega nesse livro, né, A Essência do Cristianismo. Feuerbach, né, o nome dele, o sobrenome dele, né. A segunda figura ali, talvez essa uma das mais conhecidas, né, essa figurinha, que é o Karl Marx, né, mais conhecido como Marx. Ele promoveu alguns estudos, né, e ele chega à conclusão de que as estruturas sociais, então a ideia dele era sempre que a sociedade ela foi construída numa luta de classes. Então existem os burgueses, que na sua época existiam os burgueses, e o proletariado, que são os funcionários dos donos. Então existem os donos e os proletariados. Os donos lucram muito com base das forças dos seus funcionários. Então, e essa luta de classes vai ocorrer, porque sempre haverá essa luta de classes, e a sociedade é construída dessa forma, né, pela visão dele. Até certo ponto que ele vai, o capitalismo vai se acabar e vai instituir o comunismo, né, que é muito conhecido. Então, ele dizia, né, existe o Manifesto Comunista, né, que ele escreveu junto com Engels, que a religião, né, ele fala que é o ópio, né, que era um tipo de entorpecente da época. Ele diz que a religião ela mascara a realidade da exploração e da luta de classes. Ou seja, as pessoas eram enganadas, os funcionários, que eram mais pobres que os burgueses, eram enganados pela religião, quando eles prometiam, né, o padre, o pastor prometia que aquela vida que eles levavam, né, de pobreza, um dia ela é passageira, porque o reino dos céus, né, é um reino onde não haverá mais divisão, etc. Então, ele dizia então que a religião
ela mascara isso. Então, e a religião era um obstáculo para que essa teoria que ele falava sobre a equidade, né, a igualdade, fosse então estabelecida. Ele não fala, obviamente, diretamente que deveria ser exterminada a religião, em especial o cristianismo, mas ele fala que é um muro ali, né, uma barreira para que o comunismo pudesse ser estabelecido, né. Outro pensador, né, o terceiro, que é o Nietzsche, esse ele fala de maneira bem escancarada o que ele pensa sobre o cristianismo. Esse não tem dó mesmo. Então esses dois têm uma postura mais materialista, que é assim falado na filosofia, e o Nietzsche tem uma linha do existencialismo, né? Ele dizia que ele pregava a morte de Deus mesmo, a ideia de Deus na sociedade já deveria ser exterminada mesmo. Ele fala isso nos seus livros, né? Então, o cristianismo, na ideia dele, é a raiz da decadência da cultura. Não só a decadência da cultura, mas que refletia também na educação e também na ciência. Então, ele diz, né, um dos seus livros sobre moral, né, que ele fala que o cristianismo é responsável por 2000 anos de decadência do homem e da cultura. Então ele atribui, e detalhe, Nietzsche era filho de pastor, neto de pastor. Então ele se rebelou totalmente contra as ideias cristãs mesmo. E ele defendia que o cristianismo era responsável pelo mal do mundo mesmo, que é responsável pela decadência humana do homem, tanto na sociedade, né, de maneira geral, cultura, educação. Então, esse dá para dizer que é um ateu mesmo convicto, né? Freud, ele sustentou, né, no século XX já, agora mais perto de nós, né, que a religião é uma projeção simbólica do inconsciente, no qual Deus ocupa a imagem paterna. Então, ele dizia, né, que a religião, é uma das frases no seu livro, né, O Futuro de uma Ilusão, ele dizia que a religião é uma forma ilusão infantil. O que ele quis dizer com isso? Quando as crianças acreditam em Papai Noel, a fada do dente, chega uma certa idade que ela deixa de acreditar nisso. E ele defende a mesma ideia em questão do homem, né, como em geral. Ele defende então que a religião é uma forma de ilusão infantil também. Vai chegar uma hora que ele vai começar a estudar, a compreender mais sobre as teorias, e ele vai chegar à conclusão que Deus realmente não existe. Que é conversa de ilusão, de fantasia, né? Ele diz ainda que a religião, ela parece uma neurose, né, obsessiva coletiva, que impede o desenvolvimento cultural. Então ele diz que a religião, ela faz isso. Quando ela fala religião, principalmente o cristianismo, né? Porque quando nós falamos sobre o ateísmo, geralmente eles vão, de uma forma geral, eles não creem em nenhum tipo de Deus. Mas assim, você percebe que eles sempre estão atacando os judeus, os cristãos e os muçulmanos, que creem no único Deus, né? Que tem algumas conceitos semelhantes, né, entre aqueles que são judeus, cristãos e muçulmanos, como nós já estudamos aqui, né, a respeito da Bíblia. Então, esses nomes, né, e mais um, né, que eu estava esquecendo, o Jean-Paul Sartre, que ele afirma que o ateísmo é um pressuposto existencial necessário para preservar a liberdade humana. Então, no caso que eu comentei, o existencialismo, eles pregam, né, esses filósofos existencialistas, pregam que a existência vem antes da essência. Ou seja, o homem primeiro existe e depois define sua própria natureza, através de suas escolhas, ações, sem uma essência predeterminada por Deus ou qualquer outro poder supremo. Então, a ideia é que o homem, ele nasce,
né? E ele vai fazendo escolhas, e por meio de suas escolhas que as coisas vão acontecer. Então não existe um Deus que determinou todas as coisas, como nós vemos na Bíblia, né? Que, né, o salmista diz que todos os meus dias foram escritos e determinados por Deus, quando nenhum existia, né, antes de eu ter nascido, né? Que Davi diz isso. Então o existencialismo, Jean-Paul Sartre é um existencialista, ele fala que o ateísmo ele é necessário, né, para preservar a liberdade humana. Porque que eles defendem, né? Porque se existe um Deus e ele tem o controle sobre todas as coisas, logo o homem não tem uma liberdade. Então ele vai ficar limitado para desenvolver tecnologia, por exemplo. Então alguns filósofos, até pastores, né? Por exemplo, Ricardo Gondim, né? Todo mundo ouviu falar desse pastor, né? Ele defende algumas ideias que Deus criou as coisas, mas que ele não está nada relacionado aos problemas do mundo, né? Isso deixa Deus como apenas um observador, que ele não pode intervir nas ações do homem, né? Que é o chamado teísmo aberto também, que é conhecido aí no meio. Então, são muitas palavras, né? Muitas coisas, mas no meio do ateísmo existem todas essas ideias, né? Existe o deísta, que crê em Deus, mas que Deus não se relaciona. O teísmo, que Deus se relaciona, crê em Deus também, e que Deus se relaciona, mas esse relacionamento, como eu disse aqui no teísmo aberto, não é tão minucioso ali nas coisas que eles trazem, as ideias. Existem os ateus que não creem na existência de Deus, e também daqui o agnosticismo. O agnóstico é aquele que ele não sabe se Deus existe, mas também diz que você também não sabe que Deus existe. É aquele famoso cima do muro, né? Ele fica em cima do muro. Ele não nega a existência de Deus, mas também não diz que Deus existe. Então, o conceito de agnosticismo, dentro dessa linha, alguns pensadores, né, não negam e nem afirmam a existência de Deus, né? Parece uma coisa meio... Mas consideram que não é possível chegar a uma conclusão sobre o tema. Esses pensadores são denominados agnósticos. Então, essa palavra agnóstico, o A de negação, gnos de conhecimento. Então, não conhecem, não sabem, né, se Deus existe ou não nesse caso. E entre eles podem incluir os positivistas, que só afirmam aquilo que é objeto da experiência. Então você precisa experimentar e ter experiência a respeito de saber se Deus existe ou não. Aparentemente, quando você olha para isso, parece que não tem tanto mal, né? Aquele que pelo menos ele não fica me torrando a paciência, né? O agnóstico. Já que ele crê, não sabe se Deus existe ou não, pelo menos ele não é um ateu chato, né? Que fica me perseguindo, né? Entre aspas. Mas esse é um grande problema do agnóstico, porque apesar de ele não ter certeza que Deus existe ou não, ele começa a promover ideias que começam a colocar em dúvidas, né, os cristãos. Você começa a conviver com essas pessoas e você começa a relativizar algumas coisas da Bíblia. E esse é um grande problema para aqueles que não têm tanta segurança em relação à sua fé, né? Por isso que é importante nós estudarmos a respeito e estarmos também vacinados, né, contra algumas ideias agnósticas, né. Além do agnosticismo, existe o ceticismo. Perceba que, apesar dessas pessoas agnósticas não afirmarem que Deus existe ou não, mas está dentro do campo do ateísmo, porque as ideias são bem semelhantes, né. A respeito do ceticismo, esses sim, eles negam qualquer possibilidade, né, de se conhecer a verdade. Então, já que eles negam qualquer possibilidade de se conhecer a verdade, uma possibilidade de se conhecer a existência de Deus, então eles vão acabar negando. Então, as pessoas às vezes falam, eu sou cético, né, algumas coisas, ou seja, eu ouço as pessoas, mas eu fico com certa dúvida, né. Dentro do campo da teologia, isso é um problemão, né? Porque você vai conviver com pessoas céticas, elas vão fazer piada, porque a ideia de Deus está longe, né, do que ela
vive, né? Então, não existe essa possibilidade de conhecer a existência de Deus para os céticos. Essa é a ideia do ceticismo. Então, meus irmãos, de tudo que nós vimos até agora, o ateu, então, ele se diferencia do agnóstico no sentido de que não admite sequer a mera possibilidade da existência de Deus, e do cético pelo fato de admitir a possibilidade de conhecimento, embora negue a Deus. Mas por que as pessoas negam a Deus? Não, uma pergunta parece óbvia, né? Mas por que elas negam a Deus? Vamos abrir a palavra de Deus, né? Um irmão abre em Gênesis 3:10, e o salmo que a gente já leu, né? Se algum outro irmão pode ler novamente, Salmo 14:1. Gênesis 3:10 e Salmo 14:1. Quem achar pode ler. Existe um físico, né? Ganhou o prêmio Nobel de Física em 1923, o Robert Millikan, que ele diz: toda pessoa que reflete crê em Deus. Toda pessoa que reflete crê em Deus, né? Isso é o que ele defende, né? O texto que nós lemos aqui, né, Gênesis 3:10, diz que eles ouviram a voz de Deus, né, e estavam nus, tiveram medo e se esconderam de Deus, né? Deus, ele tinha livre acesso a Adão e Eva ali, e eles não tinham vergonha nenhuma, estavam nus, não tinham vergonha nenhuma, e nunca se esconderam de Deus. A partir do momento então que eles pecam, então eles passam a se esconder de Deus, fugir de Deus, essa é a ideia. Então, o ateísmo, respondendo é porque alguns negam a existência de Deus, é uma maneira de tentar fugir de Deus. Então, o pecado original causou isso entre o homem e Deus. Qualquer um, homem, mulher, criança, adolescente, jovem. A ideia é sempre fugir de Deus. É isso que o pecado fez. Então, a resposta, porque alguns negam, ou porque todos, né, negam a existência de Deus a princípio, né? Todos nasceram debaixo do pecado original, é porque o pecado entrou no mundo. Então as pessoas passam a fugir de Deus. Talvez aqueles que cresceram no lar evangélico não vão negar Deus, mas por meio das suas ações e vida e testemunho, acabam negando a Deus, por causa do pecado. Então o pecado nos afasta de Deus. Como nós comentamos, o ateísmo prático, apesar das pessoas crerem em Deus, mas com suas vidas, com seu testemunho, negam a Deus por causa do pecado. O pecado original, que todos nós herdamos, mas também por pecados que cometem e sabem que é errado, mas continuam pecando, porque estão escravizados por causa do pecado. Então, por que alguns negam a existência de Deus? Por causa do pecado original, por causa do pecado que entrou no mundo. Então, desde a queda, o homem ele tenta se esconder de Deus. Algum irmão pode ler Salmo 14:1, que nós já lemos no início, né? O que é o insensato? O tolo, né? E a Bíblia afirma então que essa atitude de negar a Deus é uma tolice. Nós estamos debaixo das ordenanças do Criador. Se você passa a não seguir essas ordenanças, você é um tolo, você é um insensato, porque você sabe que você está fugindo daquilo que foi determinado por Deus. Se você fugir daqui, você sabe que vai dar alguma coisa errada, não é? Você acha que estava indo para o caminho certo e você tenta justificar essas coisas, mas isso é tolice, diz o salmista aqui. Veja, mais uma vez, diz cessar do seu coração, não a Deus. O que existe não a Deus? Para aqueles que
até creem em Deus? É quando vivem as suas vidas como se Deus não existisse, apesar de dizerem que creem em Deus. Então, algumas razões que nós vamos ver aqui, que falam a respeito, por que alguns negam a existência de Deus. Primeiro, razões teológicas. Quais são as razões teológicas? A pessoa tem conceitos errados sobre Deus. Então as pessoas dizem que creem em Deus, mas têm conceitos errados sobre Deus. Então o homem ele tem a tendência de conceber Deus segundo a sua própria imagem. Nós estávamos falando aqui sobre Nietzsche e também Freud, né? Que as pessoas elas atribuem Deus, criam um Deus imaginário em relação às suas qualidades, né? Então existe um erro teológico a respeito de Deus, ou seja, teologia vem do estudo sobre Deus. Então os conceitos errados sobre Deus vai levar o homem a conceber um Deus segundo a sua própria imagem, a imagem dele próprio, do homem. Então, você vai conversar sobre Deus com as pessoas? Eu acho que Deus ele é um Deus assim, assado, né? Nem cita a Bíblia. Deus é amor, né? Deus é uma pessoa que nos aceita. Realmente isso é verdade. Mas esquece que Deus também é justo. Ele quer ver as pessoas vivendo em santidade debaixo da autoridade dele, né? Então, as razões teológicas é que as pessoas têm conceitos errados sobre Deus. Esse é o primeiro ponto. Existem as razões eclesiásticas, que significa aqueles que se decepcionaram com a igreja, não com Deus em si, mas isso vai por tabela, né? A decepção com Deus. Então, essas pessoas viram alguns escândalos por parte dos líderes e isso meio que rouba, entre aspas, a fé deles. Então passam a viver as suas vidas ao curso deste mundo. Então elas falam, mas fulano não vai na igreja, mas faz isso. Eu pelo menos não vou na igreja e faço também, então não tem diferença nenhuma. Perceba, são razões equivocadas ou erradas, né? Razões eclesiásticas. Dizem que a igreja é assim assado, né? Que só pega dízimo. Você deve ter ouvido falar muito a respeito disso. Esses líderes aí da televisão, né? E generalizam tudo. Então vê esses escândalos e acaba desvirtuando, indo para outro caminho. Razões científicas. Esses que são ateus e usam da ciência dizem que a ciência já provou que Deus não existe, né? O que eles falam. A ciência já provou que Deus existe, então é uma ideia ultrapassada. Razões antropológicas. Eles seguem o princípio, né, de um filósofo grego que não é tão conhecido, né, o Protágoras, de que diz que o homem é a medida de todas as coisas. Então, o homem ele busca sentido na vida a partir de si mesmo e tendo a si mesmo como critério. Então, eles não acreditam em Deus. É o homem que é o centro, né, das ideias. Razões também malignas, né? Algum irmão pode abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 4. 2 Tessalonicenses 2, versos 3 a 4. Outro irmão já pode abrir também em Mateus 6, 24 e Deuteronômio 32, 15. Mateus 6, 24 e Deuteronômio 32, 15. Quem achar pode ler 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4. Bom, né, os estudiosos, eu acredito que seja isso, aí está falando sobre o anticristo, né, aquele que se levanta e quer ocupar o lugar de Deus. Então, por que alguns negam a existência de Deus? A quinta razão é a razão maligna, ou seja, nós não podemos ser ingênuos, apesar de nós falarmos sobre filosofias aqui, ideias, o que as pessoas param de frequentar a igreja ou
se escandalizam e perdem a fé, entre aspas, nós não podemos ser ingênuos e nos esquecer que a Bíblia fala que o maligno está por trás de todas essas coisas, que é o diabo. E ele quer se levantar contra tudo o que se chama Deus. Então, esse é um ponto, um dos principais que nós não devemos esquecer. Que as pessoas não creem em Deus porque, sabe, a família é tudo. Não. Sempre por trás de todo mal, o diabo está ali atuando. Isso nós não podemos esquecer. E razões também materialistas. Quem abriu Mateus 6:24, depois Deuteronômio 32:15. Por favor, pode ler. Razões materialistas. Agora, não indo para a ideia da filosofia materialista mesmo, que é a ideia que não existe metafísica, alma, espírito, mas uma ideia de material mesmo, as pessoas que veem o sentido das suas vidas em relação àquilo que elas têm e o que elas podem fazer com o dinheiro que elas têm, e acaba servindo as riquezas como se fosse Deus. Então elas vivem para aquilo. Então, e nós sabemos o perigo das riquezas. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba, não que se você tem dinheiro, você tem um problemão na sua vida, mas se você amá-lo, você sim vai ter um problemão na sua vida, porque você está amando aquilo que é o dinheiro no caso, e isso significa que aquilo é seu Deus. Então as pessoas vão procurar trabalhos que ganham muito dinheiro, porque é assim que ela vive. Elas vão casar pensando que vai ter muitas riquezas, elas vão viver as suas vidas pensando no dinheiro, e não vão colocar princípios bíblicos verdadeiros que realmente fazem sentido na vida, o que são corretos, que são aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, se você esquece de olhar a palavra de Deus e passa a olhar para o dinheiro, no caso, não é à toa que o Senhor Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque realmente o final vai ser trágico para essas pessoas que vivem por causa disso. E Deuteronômio 32:15. O que quer dizer o texto aí? Ele abandonou Deus e engordou-se, né? As pessoas elas acabam se esquecendo de Deus mais em tempo de abundância do que tempo de escassez, né? Com o tempo de escassez, as pessoas se lembram mais de Deus. Quando não tem saúde, né? Quando está apertado, acaba se lembrando mais de Deus do que quando está com saúde ou com dinheiro, né? Quantas vezes nós já percebemos isso, né? Pessoas que buscam em oração a solução dos problemas, e porque está escasso, né? Saúde está escasso, o dinheiro está escasso, e quando elas estão com saúde, estão com dinheiro, acabam se esquecendo de Deus. Então é uma das razões também das pessoas negarem a existência de Deus, que são razões materialistas. Bom, quais as respostas bíblicas ao ateísmo? Já estamos encerrando, né? Primeiro, razões humanas. Aí tem uma frase de Ralph Emerson que ele diz: aquilo que vejo em Deus é suficiente para acreditar naquilo que não vejo, né? A razão humana. Primeira resposta bíblica. O ser humano é dotado de uma percepção intuitiva de Deus, dizem alguns, né? Então, o ser humano ele tem alguma ideia a respeito de Deus, uma certa convicção intuitiva de que há um Deus, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus,
nós não acreditamos nesse senso de divindade, né, que o ser humano carrega. Muito pelo contrário, esse não é uma interpretação bíblica correta, né, como nós falamos. Nós cremos que essas convicções, elas podem levar a algumas dificuldades que as pessoas enfrentam quando querem se chegar a Deus, porque elas vão ter ideias, conclusões equivocadas às vezes a respeito de Deus. Mas nós cremos, pelas razões agora da palavra de Deus, quando nós estudamos as doutrinas de forma correta, com a iluminação do Espírito Santo de Deus, um dos teólogos aí, Bruce Milne, ele afirma que a Bíblia não oferece qualquer demonstração racional da existência de Deus, mas ela aponta para essa indiscutível realidade quando proclama que no princípio criou Deus os céus e a terra, como nós lemos lá em Gênesis 1, e Romanos 11:36, em que é dito: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Então a existência e a autorrevelação de Deus são fundamentais para a fé bíblica. Apesar da Bíblia falar sobre Deus, quando uma pessoa que é ateu lê aquilo, não vai fazer sentido nenhum, apesar de estar escrito que Deus existe lá, mas o que a Bíblia vai dizer lá, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é uma verdade para aqueles que têm a fé em Deus. Deus criou os céus e a terra, para quem tem fé, né? Deus também afirma que Ele é o Senhor e não há outro além dEle, que nós lemos Isaías 45:5. Então, a crença só se dá pela fé. Qual outra resposta bíblica? A pessoa de Cristo. Eu gostaria de encerrar falando a respeito desse ponto que é de todos os pontos, se os irmãos guardarem tudo que foi falado, é o principal. Qual seria, então, a palavra de Deus aos ateus? Ou a você e eu, que por vezes que venhamos em alguma situação da nossa vida viver como ateus praticantes, né? A revelação máxima de Deus está no Cristo encarnado. João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Deus declara, Jesus Cristo, sendo Deus, Ele se declara, né, quem Ele é. Deus de fato vivia entre os homens, demonstrando seus atributos. As ações, atitudes, emoções de Jesus não apenas refletiam o Pai, elas demonstravam de fato Deus vivendo na terra. No Calvário, o centurião, né, lembra aquela passagem, o centurião, lá em Mateus 27:54, ele não tinha uma relação, né, muito pelo contrário, né, ele é acostumado a matar ali, né, estava diante da cruz e diz: verdadeiramente este era filho de Deus. Então veja, o centurião, que colocando aqui na ideia dos ateus, quando ele estava diante de Cristo, ele olha para Cristo e diz: verdadeiramente esse era filho de Deus. Pedro, né, após a pesca que tinha feito, né, ele cai de joelhos ali diante de Jesus e diz: está diante de Jesus, né, uma resposta ali aos ateus, né, que nós estamos falando. Pedro cai diante de Jesus e diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aquele Pedro que não tinha, né, visto aquilo, né, de maneira tão maravilhosa, ele viu que em Cristo, ele viu em Cristo o Deus, né? Então Cristo, meus irmãos, encerrando, foi a revelação mais completa de Deus, porque Ele é Deus. João não tem dúvidas, o que era desde o princípio, diz lá João 1, 1 João. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. O próprio Jesus, ele dizia, né, João 14:9, quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, aos ateus, né, a grande notícia é que esse Jesus vive. Essa é a pregação do Evangelho, aqueles que são ateus praticantes ou não. Que Jesus vive e Ele não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Sua santidade e bondade vão muito além, infinitamente além de todos os nossos atributos racionais e emocionais. Né, Stanley Jones, ele diz: há um Deus e eu preciso concordar
com Ele. Só aqueles que têm fé que podem dizer isso. Aqueles que não têm fé, nós devemos orar para que Deus conceda fé àqueles que negam, talvez não de maneira clara, mas negam a Deus com o seu testemunho, com a sua vida. O versículo vai ser o Salmo 14:1. Passo a palavra para Ana. Vânia.